Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito e exclusivo do nosso Além dos Parques, episódio Francine número 117, sexta temporada. E eu vou falar uma coisa assim. Todos os episódios são muito importantes, trazem informações importantes, mas eu diria que esse episódio é uma questão de segurança nacional, Francine, não é verdade? Você já deve ter visto aí pelo título, né, qual vai ser o tema desse episódio, e a gente vai falar de furacões, porque de repente pode coincidir com a sua visita. Aliás, você viu o título? Furacões. Você sobreviveria. Sua cara. É isso. Na verdade, pra você que de repente ainda não sabe, né, a temporada de furacões, ela já começou essa semana, ela vai de 1 de junho até 30 de novembro, pra vocês terem noção. Então assim, ela é muito mais longa do que as pessoas imaginam, né? Eu acho que, pelo menos assim, tirando como base o MD1, tô falando agora a parte de informações de canal, de rede social, a gente recebe muitas mensagens diariamente, né? Falando sobre como é cada mês em Orlando, quando a pessoa começa a se programar. E assim, uma coisa que as pessoas sempre mandam é: puxa, tô pensando em setembro, mas tem furacões, vou adiar, vou em agosto ou vou em outubro. Você vai continuar pegando a temporada de furacões. A grande realidade é que a temporada de furacões dura a maior parte do ano, e se você não sabia disso, você tá sabendo agora. E esse episódio, sim, ele é muito importante que você escute até ele de uma forma mais atenta do que um episódio comum. Por quê? Porque pode ser que você esteja planejando uma viagem, pode ser que você tenha amigos, parentes planejando uma viagem, pode ser que você tenha amigos, parentes ou que a sua própria turma de viagem esteja aqui nos Estados Unidos quando um desses mega eventos acontecerem. Então esse episódio é para deixar você preparado. A gente vai falar um pouco de uma abordagem geral, né, de como se preparar, o que é um furacão, né, o que acontece, como fica na cidade, quais são as regras, quais são as leis, o que você precisa saber, o que você deve fazer, o que você não pode fazer. Então assim, é um episódio pra mim emblemático, histórico, e tem alguns episódios que pra mim são muito pontuais e marcantes. Eu amo todos os episódios, eu amo o nosso podcast, isso foi um sonho meu de muitos e muitos anos, né? Então eu amo podcast de áudio. Eu fui um dos primeiros caras a fazer podcast no Brasil. Eu tinha um podcast há muitos anos atrás chamado Mais Live do que Nunca. O próprio MD1 nasceu também um pouco, a parte, obviamente, lives e essas coisas todas, dessa vontade de bater papo, de conversar, mas todos eram com vídeo, né? E o podcast de áudio original é um negócio muito gostoso, porque ele também remete a uma coisa meio lúdica, que você consegue imaginar as coisas, mas também é uma oportunidade de você escutá-lo em momentos, de repente, diferenciados, na academia, no carro, indo pro trabalho, voltando do trabalho, saindo da faculdade. Então eu acho que o episódio de áudio, ele traz essa mobilidade, né? Essa facilidade de você escutar ele em qualquer momento. Mas assim, tem o episódio da NASA, por exemplo, lá de 2021. Eu amo, a gente vai pra NASA, né? Aliás, essa semana nós estivemos mais uma vez lá na NASA, e a gente vai e volta escutando escutando esse episódio, porque a gente adora, porque eu acho que ele resume bota no muito clima, bem. né? É isso. E esse aqui eu acho que vai ser muito importante, mais um emblemático. Então já guarde esse número 117, sexta temporada, onde nós vamos falar de furacões, né, de todos os procedimentos, processos, tudo que acontece, né, com esse evento tão temido, perigoso e gigantesco chamado furacões, né, chamado furacão. E a gente espera que você não tenha necessidade de passar, mas obviamente que, se por um acaso acontecer, que você esteja preparado. Vale lembrar também, Francine, que se for o caso, você pode aí pegar o seu papel e caneta e começar a fazer as suas anotações, porque hoje vai ser uma aula cheia de ventos. É, isso aí. E também vale lembrar, né, pra você que não tem o aplicativo do MD1, baixa o app do MD1, porque ali tem um tópico dentro do aplicativo. Esse aplicativo, ele é gratuito, ele vai ajudar no seu planejamento de viagem, e tem um tópico que fala só sobre furacões. E a gente sempre também, né, faz a cobertura, traz um boletim mesmo diário do que tá acontecendo, porque a gente sabe do desespero que é você tá num país estrangeiro, de repente começa a receber uns alertas, de repente você fica sabendo que tem um furacão chegando, que Orlando tá na rota, e você não sabe o que fazer, e de repente você não tem influência, né? Não tem influência na língua, e nesse momento, não só nesse momento, né? Tomar cuidado também com as notícias que a gente vê na internet, porque hoje qualquer pessoa com celular e com internet posta qualquer coisa. Então, tente verificar de onde essa pessoa tá pegando essas informações, sabe? Se são informações reais, verídicas, se ela tá falando com responsabilidade, que eu acho que isso é o mais importante e o principal de tudo. Vale lembrar que o MD1 desde 2019, né,
né? Ou seja, nós lançamos o MD1 em 2018, mas desde 2019 o MD1 se tornou mais ou menos ou praticamente o veículo oficial, né, de notícias sobre os furacões. A gente faz uma cobertura completa na época dos furacões, pelo menos daqueles pontuais que tem a previsão de passar aqui por Orlando. Então, assim, escolas que tem muitos brasileiros, famílias, comunidades, bairros, condomínios usam o MD1 como fonte segura de informação para que possam se informar sobre os furacões, né, sobre os eventos, sobre planejamentos e muito mais. Então, assim, se você estiver aqui em Orlando numa época de furacões, né, como eu falei, furacões vão de agora até novembro, mas assim, com a previsão de algum grande furacão para passar por Orlando, o MD1 certamente é uma fonte segura de informações oficiais trazidas para você de uma forma clara em língua portuguesa, para que você tome todas as precauções necessárias e, obviamente, nunca passe um aperto maior do que aquele simples, né, do que simplesmente passar por um evento que já é um aperto, na verdade, muitas das vezes. Eu quero saber, Francine Pantaleão, pra gente começar o nosso papo, então, é o seguinte, eu tenho uma vida em Orlando há mais de 30 e tantos anos, eu tenho casa em Orlando há mais de 30 e tantos anos, e nesses anos, praticamente todos, eu peguei muitos dos furacões, dos mais brandos, aqueles que não chegaram nem a trazer uma nuvem de chuva, até os mais fortes que passaram por aqui, que chegaram a arrancar árvores, inundações e muito mais. A gente vai falar de tudo isso, mas eu quero saber de você. Agora é minha pergunta pra você. Aliás, Francine, muitas dessas perguntas, como a gente já disse, chegam pra gente no MD1, principalmente quando a gente está perto de um dos eventos. Ou seja, tem uma previsão de um furacão, o MD1 se inunda de perguntas, pessoas desesperadas, apavoradas, buscando por informações. Então a gente sempre dá esse suporte para as pessoas, inclusive o nosso MD1 Live, geralmente na semana do furacão, ele é um especial sobre o furacão e nós entramos inclusive em boletins especiais em outros horários falando sobre isso. O MD1 é parceiro do R7, do portal r7.com, sendo o portal sobre Orlando, e na época do furacão é um dos correspondentes oficiais do R7 trazendo essas notícias também e muito mais. Então, Francine, a galera já entendeu o que falou de furacão, ele vem aqui no MD1. Eu quero saber de você. Você mora nos Estados Unidos, você já tá comigo há muitos e muitos anos, mas assim, como foi, né? Como foi pra você passar principalmente, eu quero saber do primeiro ou dos primeiros, porque eu quero saber mais ou menos essa sensação de quem de repente vai passar pelo primeiro, de quem de repente, sabe, como é que foi pra você? Qual foi a sensação? Medo, tranquilidade, segurança, insegurança? Como é que foi pra você? Eu acho que tranquilo a gente nunca fica, né? Porque queira ou não, chegue fraco ou não, é uma coisa que te traz medo, você fica meio apavorado, porque você vê as pessoas, né, que a gente vai explicar aí, que vai estar explicando o que você deve fazer, as precauções, essa coisa toda, mas se você tá aqui, por exemplo, você vai ver que de repente o teu celular começa a pitar, alerta, televisão, bem, e aí você vai no supermercado e não tem água, e acabou o papel higiênico, acabou o macarrão, pão, você fala, meu Deus do céu, porque é algo muito diferente, né, a gente não tá acostumado a passar por esse tipo de evento no Brasil, inclusive. Nesse ponto, o Brasil é simplesmente maravilhoso, né? Não só nesse, né? Em vários. A beleza do Brasil. Eu amo a nossa cultura. E, enfim, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem nada dessas coisas, né? Até tem, mas é em Brasília. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Nossa, até engasguei. Mas enfim, então assim, eu lembro que o meu primeiro furacão, nem lembro que ano foi, mas eu fiquei mais apavorada, assim, eu fiquei com mais medo porque foi o primeiro, né? Então foi aquela coisa de, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Será que vai chegar aqui, vai arrancar a casa? O que vai acontecer? O seu primeiro, acho que foi 2016, não foi? Foi o Matthew, eu acho, se não tiver muito louco. Pode ser. Se eu não tiver muito louco, foi esse. Mas eu lembro que teve um que a gente passou, um dos primeiros, que tipo assim, ele foi... Foi o Dorian, não foi? Acho que foi o Dorian. Foi 2019? Se não me engano, o Dorian tinha uma previsão, ele era um F5 gigante. Ele ia passar em cima de casa. O ponto tava em cima de casa. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora? Vai passar em cima da casa, vai levar a gente, vai levar todo mundo. A vaca vai voar. E minha sogra vai continuar viva. Graças a Deus. Jesus. E no final das contas, gente, eu me lembro bem que naquele dia nem sequer uma chuva teve. Nada, zero. Nada, foi zero. Foi como... nada. Zero, tipo, zero, um dia zero. normal de chuva tem muito mais efeito do que aquele dia teve. Então, assim, mas em compensação teve outros. Teve, acho que foi o Ian, em 2021 ou 2022, que fez até um buraco no teto de casa. Porque caiu um galho grosso de uma árvore e fez um buraco e pingou. E assim, tem a questão de alagamento. E tem vários pontos que, tipo assim, que a gente colhe, mesmo que o furacão não chegue tão forte aqui em Orlando. Mas, por exemplo, esse último do ano passado foi o
Teve o Helene, que foi tranquilo, e teve um outro. Agora, o último, enfim, esqueci, tava na ponta da língua. Esse foi meio pesado, pra vocês terem noção. Chegou como categoria 1, passou, né, por Orlando categoria 1. Então, assim, geralmente ele chega só como uma tempestade tropical, porque vai perdendo a força. A gente tá numa localização muito boa, né? Mas assim, dá medo. Hoje a gente já sabe como se preparar, a gente já sabe o que acontece, então isso também traz uma segurança, não vou dizer tranquilidade, vou dizer segurança, né? Foi o Milton, pô. Milton, isso, foi o Milton, caramba. Algumas amigas minhas que moram aqui, por exemplo, elas ficam bastante apavoradas, mesmo estando aqui há muitos anos, né? Elas ficam muito apavoradas, com muito medo e tal. Enfim, eu sinto mais segura. A verdade é que eventos dessa magnitude são muito melhor tratados quando você sabe como se preparar e quando você se previne. Ou seja, a prevenção sempre é e sempre será a melhor arma para qualquer situação, seja ela qual for. E obviamente que isso também se aplica aos furacões. Então vamos lá, vamos entrar agora diretamente para o que interessa, vamos para dentro dos furacões, vamos cair no olho da tormenta, porque agora a gente vai falar um pouquinho de como funciona esse universo chamado furacões ou hurricanes aqui em inglês. Então assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa parar, pensar, analisar, refletir e cumprir é como se preparar e por que se preparar, né? Então assim, quando é pra gente entender como se preparar, a gente precisa entender que cada furacão ele tem trajetórias praticamente únicas, né? Eles são categorizados em tamanhos, força, poder, velocidade de ventos, essas coisas todas, e que geralmente são, né, catastróficos por onde eles passam. Vamos entender o catastrófico muito mais, obviamente, quando a gente está falando da costa. Vamos lembrar que furacões são eventos que se formam em cima dos oceanos, né? E com aquela questão de pressão atmosférica, né? Diferença de temperatura, frentes de ventos, frios, quentes, etc. Enfim, são vários fatores que levam à formação de um furacão. Tecnicamente, pra gente nada disso interessa. O que nos interessa é saber o seguinte: como que a gente faz para se proteger de um negócio gigantesco com ventos que passam das centenas de milhas, de quilômetros, centenas e centenas de quilômetros por hora, né? E obviamente que tem às vezes o tamanho de um continente, né? Furacões têm centenas e centenas de milhas de diâmetro. Então você imagina que assim, um furacão não é um negocinho que você vai ver. Às vezes ele tem 500 quilômetros de diâmetro. É um negócio gigantesco, exatamente. Então vamos lá, eu acho que entendido isso, que o furacão é um monstro gigantesco e devastador, né? Vamos dizer o seguinte: você tá aqui numa casa de temporada. Por que eu vou me pegar a casa de temporada? Porque se você estiver no hotel, qual que é a melhor coisa a fazer? Seguir os protocolos de segurança que as pessoas do hotel vão te indicar. Tá? Os hotéis aqui nos Estados Unidos, mas vamos falar de Orlando, os hotéis aqui, eles têm protocolos, eles já passaram por muitos furacões e eles têm, né, as suas próprias maneiras e regras de passar por esses eventos. Às vezes eles podem dizer, olha, não sai do quarto, às vezes pode dizer, olha, em tal momento a gente vai pro refeitório, todo mundo. Então assim, cada hotel pode ter a sua regra, e o importante é, se você é um hóspede desse hotel, tá passando por um evento desses dentro daquela propriedade, você precisa seguir as orientações dessa galera, porque eles estão acostumados a passar por esses eventos e, obviamente, sempre visando minimizar qualquer tipo de prejuízo, né? Principalmente quando a gente fala do prejuízo maior, que é a vida. Então, com certeza. O primeiro ponto é a preservação da vida. Vamos dizer que você tá numa casa de temporada, né, ou na sua própria casa aqui e tal, e você ou não tem experiência com esse tipo de evento, ou você, por qualquer razão, foi pego lá, você tá na sua casa e fala assim, e agora? Tô em casa, o que eu faço? Vamos falar já do evento em si, tá? Depois a gente pode falar um pouco das coisas que a gente compra, por que a gente compra, produtos, esse kit, né, kit sobrevivência aí, etc. Mas vamos lá, você tá na sua casa. Qual que é o melhor lugar para você ficar dentro da sua casa quando um furacão está passando? Vale a gente lembrar também que muitas casas, não são todas, elas têm assim, uma construção que resiste, entre aspas, até um certo grau, né, de velocidade de ventos, porque é sabido que aqui a gente tem esse tipo de evento, né? Sim. Então assim, casas que estão na costa, né, então a galera que tá perto da praia lá, a galera dependendo do lado que você vem, né, se for um furacão que venha por leste, por oeste, se ele, né, depende por onde ele chega no continente, então vamos dizer que ele chegue lá por Miami, por exemplo. Aquela galera da costa, obviamente, são os primeiros a sentirem esse impacto do furacão. Por quê? Porque ele tá chegando do mar e vai bater nessa galera de cara. Então assim, aquelas
as casas sofrem mais. O que também é um ponto para as pessoas lembrarem e pensarem, porque muitas das transmissões e muitas das coberturas jornalísticas acabam sendo feitas desses lugares. E pro brasileiro que tá lá no Brasil assistindo, pro cara o mundo acabou. Ele associa com tudo, né? Exatamente. E é por isso que você precisa tomar cuidado. Você sabe que assim, a internet, né? A internet é terra de ninguém, então você precisa tomar cuidado onde você pega as informações para qualquer coisa que você vá fazer. Mas eu vejo nos furacões muita gente falando, poxa, a mídia brasileira tá aumentando demais, sensacionalista. Eu não acho que é sensacionalista, porque ela tá falando imagina, não tem como o jornalismo falar de cada região que tá ali. Tem furacão nos Estados Unidos. Ele vai falar do ponto pior. Ele vai falar do ponto pior. Então, tipo assim, que nem o Milton, ele foi muito ruim. Ele chegou por Tampa, né? Ele chegou ali Sarasota, o Busch Gardens ficou fechado por quase uma semana. É muito tempo. Às vezes os parques fecham por uma precaução, mas assim, chegou ali por Tampa. Então, assim, destruiu muita coisa de Tampa. Aí as pessoas falam, nossa, mas aqui em Orlando nem foi tudo isso, mídia sensacionalista. Não é, gente. A gente tem que tomar cuidado que não tem como eles especificarem cada região, o impacto de cada região. O cuidado do sensacionalismo é principalmente com a galerinha da rede social. Essa galera vai gerar um sensacionalismo porque eles querem simplesmente o like, E isso traz engajamento. Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com nada além sabe, de fazer uma graça ali. Então, assim, os veículos jornalísticos, né, vamos incluir o MD1 como um veículo de jornalismo dentro dessa história, eles vão trazer as informações. A diferença do MD1 para os outros é que todos eles vão falar, geralmente, né, vão dar uma ênfase muito grande onde o furacão faz o landfall, onde o furacão encontra com o continente, porque, obviamente, eles precisam noticiar aquilo que é mais devastador, porque a partir dali tudo passa a ser menos destruído, menos devastador. O MD1, na contramão disso, vai falar muito mais de Orlando. A gente vai falar com a galera que está em Orlando, que são os nossos ouvintes, que são nossos seguidores, que são as pessoas, né, que buscam por essas informações e que é onde está concentrado a grande parte do nosso público e né, de onde o MD1 fala, Orlando. Então a gente vai acabar fazendo a abordagem do furacão do ponto de vista de quem está ou estará em Orlando. Vamos voltar para casa? Então você está na sua casa lá e de repente você fala assim, beleza, Kiko, o que eu faço? Eu estou aqui em casa. Primeiro, prepare um ambiente para você que seja, né, o mais seguro possível. Qual seria esse ambiente? O andar mais baixo da casa. Então assim, a casa é térrea, claro que você vai ficar no térreo. A casa tem 2 andares, 3 andares, então você vai descer ao ponto mais baixo, mais próximo do térreo da sua casa, e ali é o melhor lugar para você ficar. E aí dentro da casa, o que seria o ideal? De repente um quartinho que não tenha janelas, um quartinho que não tenha nenhum tipo de fragilidade com a rua. Por quê? Porque pode entrar galho de árvore, dependendo da força do furacão, pode entrar alguma coisa, são os debris, né, os entulhos? Não é entulhos que fala, né? São essas coisas que se quebram, que voam, que fica? Então assim, são debris. Eu vou ver aqui no tradutor porque eu esqueci o nome. Vamos ver. Debris. Debris são detritos, mas enfim, mas não era essa palavra que eu queria. Mas enfim, são objetos que acabam voando e se tornam, né, perigosos. Coisas perigosas que podem voar, acertar uma janela e de repente acertar quem tá lá dentro. Então assim, você estar dentro de um ambiente fechado, né, sem janela, com o menor número de janelas para a rua, esse é o melhor dos mundos. Quer dizer, o melhor dos mundos, obviamente, são essas casas, e tem algumas que tem algum tipo de abrigo para furacão, que geralmente ficam abaixo do nível do solo. O sótão. O sótão é em cima, né? Não é em cima? Não sei. A gente tá bem hoje, a gente tá muito bem. Hoje foi um ótimo dia para gravar esse episódio. Mas enfim, é aquele lugar embaixo lá, pra baixo. Como é que chama o lugar pra baixo? Pra mim é sótão. Sótão não é em cima, gente? Mas depende. Alçapão é em cima ou é embaixo? Não faço ideia. Vamos descobrir agora. Como se chama Descobrindo ao vivo. O local abaixo do solo, abaixo das casas para guardar coisas. Esse é o jeito de eu descobrir o prompt. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o nome do lugar que fica embaixo da casa? Porão, Francisco. Porão! Pelo amor de senhora, Jesus. Gente, pelo amor de Deus, coisa mais óbvia. Porão. Então, assim, algumas casas têm porões, né, que são, inclusive... Porões, estranha essa palavra, né? Deve ser.
preparados para furacões. Então, além de às vezes o cara usar o porão para realmente um storage para guardar coisas, muitas vezes esse porão ele é um lugar que tem uma parte preparada para furacão. Afinal de contas, ele está abaixo do nível da terra. Então isso é maravilhoso. Esse é o melhor dos mundos. Então assim, ficar dentro de casa, o andar mais baixo possível, dentro de um ambiente que esteja protegido, né, com a máxima proteção possível do mundo exterior, ou seja, evitar lugar que tenha janelas de vidro e etc, etc, etc. Pode ser um lugarzinho pequenininho ali que você deixe bem fofinho, bem acomodado, né, e obviamente que tem uma estrutura suficientemente para você passar ali esse momento até que o furacão de fato se vá. E assim, né, a verdade é que se você, por exemplo, tá num hotel, né, o hotel ele tem como que falou, tem as regras dele e tudo mais. Agora, se você tá hospedado numa casa de temporada, ou se você mora nos Estados Unidos, né, essas coisas você precisa se atentar. Igual tem toda uma preparação, por exemplo, você não pode deixar as coisas pra fora. De repente você tem na sua varanda essas cadeiras, sabe, banquinho, você precisa guardar por conta do vento, que ele pode voar e aí pode quebrar a janela do vizinho, ou pode machucar alguém, ou pode bater num carro. Que mais, amor? Se você tem piscina na sua casa, precisa esvaziar Não precisa esvaziar, né? Você pode simplesmente cobrir ali a parte da água. A parte mais importante, na verdade, nessa coisa do que tá na rua é assim, recolher cadeiras, né? Cadeira de praia, guarda-sol, essas coisas todas que podem vir a voar. Vale lembrar também que, tipo assim, se você tá aqui, você tá com um carro, você tem um carro, você mora, você tá com um carro alugado, dependendo da situação, se você tiver numa casa que tenha garagem, obviamente que o mais indicado é você pôr o carro para dentro da garagem, fecha o portão da garagem, passa aquele trinquinho, muitos dos portões aqui, eles têm um trinco, uma travinha. Esse é o melhor dos mundos, para que você de repente proteja essas coisas todas de serem danificadas, mas também para que você evite que essas coisas virem armas voando por aí para danificar, né, outras coisas ou machucar alguém. E já que você falou do carro, um negócio legal aqui é porque eles liberam alguns estacionamentos, por exemplo, cobertos, né, que o residente, enfim, qualquer pessoa pode ir lá, pode guardar o carro, né? Pra deixar o carro lá guardado, de graça, porque às vezes você mora numa townhouse, que são essas casas que são germinadas, e a garagem, na verdade, é uma vaga na frente que ela não é coberta. Não tem garagem, às vezes. Não tem garagem, né? Muitas vezes não tem garagem. Então, assim, pra você que de repente mora aqui ou tá ficando você tem essas opções, né? Eu acho isso muito legal, esse auxílio que eles dão. Exatamente. Tem toda essa condição que o Estado se une para que você passe da melhor forma possível. Então, tem as garagens que eles liberam, como a Francine falou, sem custo, assim como dependendo da intensidade, muitas vezes eles liberam inclusive os pedágios. Você não paga nem pedágio. As estradas, eles liberam esses pedágios para que você passe, para que você possa tem que evacuar, né? Sair, essa coisa toda. Vamos lá, Francine. Quais os perigos? A gente já falou de alguns aqui, né? Ou seja, de coisas que podem voar durante o furacão. Então, assim, é muito importante que você recolha tudo. Tenho samambaias penduradas, eu tenho um guarda-sol, eu tenho uma mesinha ali que eu faço churrasco, eu tenho a churrasqueira. Exato. Planta. Tudo isso vira debris, tudo isso vai voar e vai poder causar um estrago muito maior, né? Prejuízo para você que perde, prejuízo para alguém que pode ser você mesmo, caso isso se choque contra uma janela, contra um carro e etc. Então, assim, isso é muito importante, né? Aí, uma pergunta que muita gente faz: Orlando é perigoso? E aí vem um ponto que a gente precisa responder com cautela. Na verdade, assim, um furacão traz consigo vários pontos, né, que são muito importantes da gente entender. O furacão, às vezes, ele não é por si só vento, mas ele traz muita chuva, o que pode trazer muito alagamento, pode trazer outras coisas que não só o vento que por si só é perigoso. Orlando fica no centro da Flórida, tanto que nós estamos em Central Florida, né? E por estarmos no centro da Flórida, a gente acaba estando mais abrigado do que as pessoas, do que as casas, do que quem está na costa, quem está lá perto do mar, que é por onde o furacão vai entrar. Então, assim, até o furacão chegar aqui no Central Florida, até chegar em Orlando, imagina que ele chegou lá pela praia, chegou lá por Miami, ou chegou por Sarasota, Tampa, que foi o que ele chegou do ano passado, né? O que acontece? Quando ele entra no continente, no mar ele tá sozinho, voando e assoprando, tudo sozinho, não tem nada para atrapalhar. Quando ele entra no continente, aí começa a ter prédio, morro, montanha, casa, carro, árvore,
tudo isso começa vai quebrando, né? É isso, ele vai quebrando, e obviamente que mesmo com toda a sua violência, ele vai aos poucos perdendo essa potência, essa força, porque ele tá encontrando justamente essas barreiras, né? Ele tá encontrando obstáculos que vão, né, diminuindo um pouco essa potência. Ou seja, Orlando acaba sofrendo um pouco menos, porque ele precisa viajar um certo tanto até chegar aqui. Normalmente esses furacões chegam bem mais fracos, mas bem mais fracos em Orlando do que eles atingiram a costa, né? Já teve furacões de bater assim com categorias altíssimas na costa e chegarem brandos aqui em Orlando. Como tempestade tropical, né? Às vezes passando, às vezes... Que é uma tempestade, às vezes não dá nada, mas às vezes chove muito. Já teve furacão que a gente passou aqui, que, aquele foi de 2000, que a gente até foi pra casa dos 2019? amigos, que, cara, nem choveu. Nada. Fez um dia de sol, um dia bonito, como se fosse um dia bonito de você ir ao parque, e teoricamente seria a chegada de um grande furacão, que eu não me recordo qual que era, mas enfim, então assim, a gente tem esse privilégio aqui em Orlando, o que não quer dizer que Orlando está fora de perigo ou fora de risco, tá? Então assim, não adianta querer simplesmente dizer, nunca chega aqui, eu não vou me preparar. Esse é o maior erro, e é nesse momento que a pessoa pode assinar uma sentença de um prejuízo grande, que Deus é quem sabe até onde esse prejuízo pode chegar. E você sempre fala uma frase que eu acho muito responsável, muito legal, que é como que é? Não criar pânico, mas não menosprezar o evento. O pânico ele é inimigo da ordem, né? Então assim, né, não entrem em pânico para que vocês não deixem de poder fazer o que você precisa, mas também jamais menospreze esse evento, porque ele é um evento de dimensões, né, magnânimas. Pois é, e muita gente acaba menosprezando porque de repente, numa vez que ela pegou um furacão, era pra chegar forte em Orlando e chegou com uma tempestade tropical, ou simplesmente passou despercebido, que a pessoa nem percebeu e acha que é tudo um exagero. E assim, não é um exagero, até porque todas as precauções, igual, você vai no supermercado, as águas acabam rápido, ou eles colocam limite de 1 ou 2 fardos por pessoa que pode comprar, papel higiênico acaba, pão, esses alimentos não perecíveis, né? Mas tem uma explicação, não é? Até são perecíveis, né? Mas alimentos que não requerem preparo. Né? É isso. Pão, estraga, enfim. Mas é porque tem um motivo pra isso, né? Ainda que não chegue em Orlando, às vezes acontece de ter furacões e já tivemos amigos que ficou quase uma semana sem energia na casa. Exatamente. E os fogões são elétricos, a maioria deles aqui, né? Muitos. Isso é uma coisa que também vale muito a pena a gente falar nesse episódio, né? Porque as pessoas falam assim, por que eu vou comprar água? Por que eu vou comprar comida enlatada? Por que eu vou me preparar com essas coisas que não requerem preparos, né, demais, essa coisa toda, se ele nem chega tão forte aqui? É justamente por um ponto que quem não tá acostumado não pensa. Ele não chega muito forte, graças a Deus, né? Esperamos que sempre, mas enfim, normalmente ele não chega muito forte aqui, mas dependendo de onde ele entra, ele causa uma devastação. Então você imagina que isso pode interromper linhas de transmissões elétricas, isso pode interromper abastecimento de água, ele pode estourar adutoras por aí, pode arrebentar com abastecimento de água, ele pode simplesmente bloquear estradas e não permitir que caminhões tragam alimentos, tragam coisas e comidas que precisem passar por ali. Ele pode destruir ou inviabilizar, né, de repente até mesmo os primeiros socorros, etc. Por isso é tão importante cada um estar preparado, né, para encarar por si só esse evento. Porque por mais que ele possa, de repente, até passar mais brando na nossa região, ele pode destruir coisas na sua chegada que inviabilize a nossa região de receber tudo isso. Exatamente. Água, comida, eletricidade, etc, etc. Né? Então, assim, uma coisa que também é legal, puxa, eu vi uma vez que eu tava aí em Orlando e aí eu vi que os caras falam que se a casa tem banheira, para encher a banheira. Não entendi por que encher a banheira. Justamente pelo que eu acabei de dizer. Imagina que você acaba ficando sem o abastecimento de água aí por vários dias, porque em algum dos lugares que o furacão passou, ele simplesmente destruiu algo que fazia essa entrega dessa água. Você ali tem uma água para uma higiene pessoal, de repente, para lavar o rosto, para escovar os dentes, sei lá, para lavar as mãos. Tomar um banho de gato. Tomar um banho de gato, lavar popô, pipi, pupu. Então, assim, é muito importante esse tipo de coisa que parece bobeira, mas tudo tem um porquê, Francine. Na verdade, o mais importante é você estar sempre preparado.
preparado, pensando em todo esse conjunto de coisas que a gente está falando, porque isso é o que vai fazer com que você, né, passe da maneira mais branda, que você, né, quando a gente vou falar de sobreviver, eu nem vou levar para o extremo, não. O sobreviver que eu quero dizer é, nos dias seguintes, você passar com menos apuros. Pode ser que não aconteça nada, amém, que sempre seja assim, que nunca aconteça nada, mas estar preparado é o que vai viabilizar, né, você passar por isso de uma forma mais tranquila, caso aconteça. E é por isso também que, né, sempre falam que você precisa ter um pouco de dinheiro em espécie, e hoje o mundo está muito adepto a cartão, a carteira digital, essa coisa toda, inclusive até mesmo parques, muitos dos lugares hoje já nem aceitam mais dinheiro em espécie, como os parques do SeaWorld, como lá o jogo NBA, é só cartão, ou a wallet, né, sua carteira digital. Mas imagina só, se de repente na sua região é difícil, mas pode acontecer. Ou você vai abastecer um carro, alguma coisa assim, e não tá funcionando, você não consegue passar o cartão. Você vai ter que pagar, porque tá sem energia, tá sem sistema, caiu, tá sem internet, que não consegue ler, fazer a leitura. Então você vai precisar ter um pouco de dinheiro em espécie para poder pagar gasolina, para comprar alguma coisa. E é por essa razão, né, que você que sempre dizem que você precisa ter um dinheiro espécie. Porque às vezes a gente não associa, sabia? Mas não tô entendendo, mas por que dinheiro espécie? Claro. O posto tá aberto, tá bom, mas será que ele tá com sistema? Será que tem internet chegando? Não tem internet, não tem sistema. Não tem como fazer a leitura do cartão. Mas é o cartão físico. Não importa, porque precisa ler igual, né? Nada vai funcionar. Outra coisa que também é muito legal, assim, você se atentar, legal não, eu diria que mais do que importante você se atentar, é sobre uma palavra que talvez numa experiência que você tenha de passar um evento desses por aqui, é a palavra curfew. Quando você ouvir essa palavra curfew, na verdade ela quer dizer, a tradução dela quer dizer toque de recolher. E sim, o curfew ele pode acontecer e muitas vezes acontecem. Aliás, eu e Francine já pegamos aí uns vários. Sempre tem. Quase todo ano. Não tem, né, quase todo ano a gente mora aqui no Celebration e quase todo ano a gente acaba pegando esse curfew aqui, que é o toque de recolher. O que é o curfew? Então, por que é importante você saber? Tudo isso é preparação, tá? Óbvio que teoricamente isso você já deveria saber antes por uma questão óbvia, tudo bem, mas se você não souber, ou se você não soubesse, quando você souber que tem um furacão, é muito importante você saber o quê? Onde você está? Em que county você está? O county é muito importante. Aqui nessa região dos parques, a gente basicamente tem 2 counties. Vamos falar, nem vou falar do da Disney em si, né? Mas enfim, a gente tem 2 grandes counties aqui que são, né, onde se localiza o maior fluxo de turistas aqui, né, para os parques de Orlando, que é Orange County e Osceola County, né? Por que é tão importante? Porque simplesmente pode um county botar o curfew, botar o toque de recolher e outro não. O que acontece se você furar um curfew? Então você tá lá, os caras falaram, olha, a partir de hoje, às 8 horas, exemplo, das 8 horas da noite de hoje até às 8 da manhã de amanhã, ninguém pode sair, tá em curfew, tá em toque de recolher. E você, de repente, do nada, viu que o furacão não chegou, não tá lá essas coisas, deu lá 9h30 da noite, você fala, vou ali no posto comprar uma Coca-Cola. Você vai pra cadeia. Entendeu? É cadeia, é muito sério isso, é muito grave isso, né? Então, assim, é importante você saber, é importante você se informar. Mais uma vez, isso não é para causar pânico. Todas essas informações o MD1 traz em tempo real para você, né, quando esses acontecimentos, quando esses eventos estão acontecendo, tá? Então você pode vir sempre no MD1 que a gente vai ter essa informação, você vai saber se você pode, se você não pode. Obviamente que você precisa saber em qual região você está, Francine. Outra coisa que eu acho muito importante as pessoas entenderem, e obviamente que na maioria das vezes elas se aplicam muito mais às cidades costeiras ou algumas regiões, né, baseadas de repente em flooding areas, né, que são áreas de alagamento, etc., que são as evacuações. Então, assim, a gente tem 2 tipos de evacuações aqui nos Estados Unidos. Vamos sempre falar de Orlando, porque é de onde a gente está falando. A gente tem a evacuação mandatória e a gente tem a evacuação voluntária. Qual a diferença entre elas? Se você está numa área, mais uma vez é importante você saber onde você está.
Se você está numa área onde foi dada a ordem de evacuação mandatória, é o mandatory evacuation. O que isso quer dizer? Você você tem que sair da sua casa, porque aquela é uma área de risco. Obviamente que isso acontece muito mais na costa, tá? Então lá tem uma previsão que o furacão vai chegar por tal região, dependendo de como vem esse furacão, a força que vem esse furacão e etc, eles podem fazer um mandatory evacuation naquela área, ou seja, uma evacuação mandatória naquela área, ou seja, as pessoas são obrigadas a deixarem suas casas e irem para abrigos, viajar para outro lugar, porque é uma área de risco eminente. Qual a diferença da evacuação voluntária? Em algumas áreas, onde eles veem também que pode haver, de repente, um agravamento aí, ou de flooding, né, de inundação, enchente, de enchente, ou mesmo do próprio furacão, por qualquer questão, eles podem emitir um warning, eles podem emitir um alerta de evacuação voluntária, ou seja, se você não se sentir seguro na sua casa, você pode evacuar. O que não quer dizer que se você estiver fora de uma área e quiser evacuar, você não possa, tá? Olha, eu tô aqui, não tô seguro, não quero saber, aqui não tá falando nada, mas eu vou embora. Maravilha! A decisão, ela tem que ser única e exclusivamente sua. E pense na responsabilidade de tomar essa decisão, principalmente se vocês estiverem com família, com um grupo de pessoas, para que juntos vocês tomem a melhor decisão sem pânico, né? Pensando na calma. É isso aí. Um negócio muito legal que eles fazem aqui também é que todo furacão tem, né, quando tem uma previsão para chegar aqui, falando de Orlando, óbvio, mas eles têm os shelters, que são os abrigos, que o que explica melhor isso, que são as escolas e tudo mais, mas, por exemplo, de repente, no Milton mesmo teve. Olha, tinha previsão de chegar, poderia chegar até como um F3, ou enfim, no final das contas, acho que ele chegou por Orlando como F1, que foi forte, né, porque a maioria passa como tempestade tropical, e aí eles têm esses abrigos onde, se você não se sente seguro na sua casa, ou no lugar que você está hospedado, você pode ir para esse abrigo e é de graça. Muitos dos abrigos aceitam pets, alguns não aceitam, outros aceitam. Enfim, então eu acho isso muito, muito legal que eles fazem aqui, nesse suporte. E isso responde àquela dúvida que algumas pessoas perguntam: por que algumas escolas param dias antes do furacão e às vezes demoram um tanto ainda para que eles, né, retomem as aulas? É justamente porque são essas escolas que viram shelters, viram os abrigos para que as pessoas possam, né, se refugiar desse furacão. Então eles pegam escolas, param as aulas em, sei lá, um dia antes do furacão, preparam aquele lugar ali para receber essas pessoas, sejam elas, né, provenientes de locais de evacuação mandatória ou voluntária, ou simplesmente alguém que não se sentiu seguro, né, de ficar na sua própria casa, etc. Então aquilo é um abrigo que vai receber essas pessoas. Então escolas se tornam shelters durante os abrigos. Isso é muito legal. E uma coisa que eles fazem aqui também, né, isso mais obviamente para residentes, ou enfim, ou até mesmo, de repente, você que tá numa... nem vou falar você que tá numa casa de temporada, porque pode ser que a administradora da casa, o local, com certeza, vai te dar todo o suporte, vai ver a região que você tá, então vai te atender de uma forma muito simples, assim, você não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, aqui eles dão, se você estiver passando por um furacão aqui e tal, ou previsão de chegar, tem esses sacos de areia, que tem alguns pontos da cidade que você pode pegar gratuito, que o saco de areia é por conta da questão do alagamento mesmo, porque tem algumas áreas, né, aqui em Orlando, ou aqui nos arredores de Orlando, que são áreas mais baixas, de repente a casa tá no lugar mais baixo, e tem muito lago aqui, então, por conta da chuva, pode virar alagar, pode entrar... Muito aconteceu aqui em Kissimmee. Eu lembro até o ano passado. O Ian também, o Ian acho que foi assim, o primeiro que eu vi muito alagado ali, é 535. Sim, onde tem o Lake Buena Vista, ali o Walmart, mas assim, alagado, meu Deus, a água altíssima que você fala, caramba, nem foi uma coisa tão absurda. Bem depois, né? Já tinha baixado. Teve toque de recolher, foi tipo 1 ou 2 dias depois, e ainda assim, tava bem alagado. E isso pode acontecer, né? Algumas casas tem muita precaução também por conta disso, porque algumas casas podem vir a alagar, e aí você perde coisa. Tem casa que tem carpete, às vezes casa térrea, estraga as coisas, acaba com drywall, enfim, é um problema. E justamente por isso que o próprio governo distribui gratuitamente os sacos de areia, né? Eles sempre começam a postar já os locais, as pessoas, os residentes, obviamente, já têm um pouco dessa noção, porque a gente sempre compartilha também aqui o que o estado posta, a cidade aqui de Orlando e tal, onde são os pontos para você se abrigar, para você pegar o saco de
de areia pra você, enfim, pegar esse tipo de coisa, assim, que eles dão gratuitamente. Isso também evita que aquela água da chuva, né? Imagina o vento de um furacão soprando uma chuva, às vezes ela chega a correr na horizontal, né? Isso também evita que essa água entre por baixo das portas, essa coisa toda. Por isso que eles usam os sacos de areia, para proteger o patrimônio. Aí, no caso, o saco de areia é para proteção do patrimônio. Você chegou a citar dos shelters e você falou sobre uma palavra que, para mim, é uma das palavras mais importantes da minha vida. Chama pets. Né? E os pets, na verdade, infelizmente, muita gente, assim, e a gente percebe, a gente sabe disso, a gente vê isso aqui nos anos que se passam, né? Que tem gente que simplesmente larga os pets pra trás. Meu coração fica partido. Acorrentam. Aliás, aquele cara acho que foi Miami, ano passado, que deixou um cachorro acorrentado na beira da estrada, ele foi pra cadeia. Acharam ele, né? Buscaram esse cara. O cachorro, graças a Deus, se não me falha a memória, ele sobreviveu. Mas, enfim, né? Se você tem um pet, né? Se você é o tutor de um pet, se você mora, se você veio e trouxe esse pet com você, cara, mantenha esse pet sobre a sua tutela, mantenha esse pet sobre os seus cuidados o tempo todo, né? Então, ao mesmo tempo que você faz a preparação de comprar a sua água, essas comidas que você, de repente, que a gente chegou a citar, dos enlatados e tal, faça a mesma coisa com o pet. Isso também vale para remédios. Então, por exemplo, eu faço uso de remédios frequentes, aquela coisa que você sempre usa. Compre umas doses extras para você passar, porque você não sabe quanto tempo de repente pode vir a demorar para uma nova remessa, ou para você conseguir chegar até a farmácia, ou para a farmácia abrir, enfim. Então, assim, ter esses remédios é muito importante, principalmente se eles forem de uso contínuo. A mesma coisa para pets. Compre a comida do seu pet, compre a comida extra para os dias que você vai estar lá. Mantenha ele, né? São seres ingênuos, indefesos e que estão sobre a sua tutela. Então, assim, mantenha-os com você. Se você precisar sair de casa por qualquer razão, busque um shelter que aceite pets. Muitos deles aceitam. Aí você vai colocar a coleira no seu pet, provavelmente, dependendo do tipo de pet, vai botar a focinheira, etc. E muitos dos shelters aceitam o seu pet porque, obviamente, pra gente, eles são parte da família. E assim, jamais, em hipótese alguma, largue o seu pet pra trás, tá? Cuide dele como mais um membro da família. Mais um serzinho vivo que vai estar tão assustado quanto você, e o pior, sem entender nada, porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, assim, o cuidado com os pets são muito importantes, né, para que no pós-evento todos possam celebrar a vida e etc. Eu acho que isso é muito importante de falar. Sem dúvida alguma. E pode acontecer também, ainda que chegue como uma tempestade tropical aqui em Orlando, né? Dependendo da intensidade, dependendo da região, os parques normalmente tendem a fechar, tá? Fecha por um dia, fecha por 2 dias, fecha na metade de um dia, fecha mais cedo, abre mais tarde. Isso acontece muito. E aí fica a seu critério, de repente, querer utilizar aquele ingresso que vai fechar mais cedo o parque, ou você pode tentar conversar com a agência que você comprou ou diretamente nos parques para ter esse reembolso. Eles são muito flexíveis em relação a isso, porque é algo que, né, não tá nos planos de ninguém, mas pode acontecer. Pode acontecer de você tá no fim da sua viagem e não conseguir visitar um dos parques porque teve isso, porque fechou. Infelizmente acontece. Esses desastres naturais a gente tá sujeito aqui, né? A gente consegue prever com uma certa antecedência, mas nunca é totalmente previsível, inclusive as suas próprias rotas. E lá no MD1 Live, também durante as coberturas especiais de furacão, a gente fala sobre tudo isso, a gente explica os gráficos, como identificar, né, o que são cada um daqueles gráficos que às vezes você vê, e para quem é brasileiro e não está acostumado com isso, vê aquele que é o gráfico do espaguete, por exemplo, que tem um monte de coisa, tem o cone da incerteza, tem vários gráficos que mostram essas trajetórias, etc., dos furacões. Mas, enfim, tudo coisas que a gente mostra quando os furacões verdadeiros estão nas suas rotas e já estão na sua atividade. Uma coisa que também é muito importante é você pegar, de repente, um saquinho Ziploc desse, sabe, que você compra no mercado e tal, e guardar ali dentro o seu passaporte, seus documentos, esse dinheiro em espécie que você separar, tudo que for importante para sua identificação, né, para que você possa passar esse tempo. Por que o Ziploc? Porque muitos deles, quando fechados, eles, né, isolam da água, ou seja, são impermeáveis, e você vai manter a integridade daqueles documentos que são muito importantes, né, e que não podem simplesmente se perder, molhar, rasgar, essa coisa toda. Então também é outra
outra dica importante, você ter ou comprar esse saquinho Ziploc para que você tenha isso junto com você. Uma coisa que eu acho legal a gente falar também, Francine, é o que a gente brinca do kit furacão, né? O kit furacão, ele pode ser importante. Ele pode ser muito mais extenso do que isso, né? Porque muitos a gente já falou aqui. O saquinho Ziploc, para você botar documento, faz parte desse kit, né? As comidas enlatadas, água, tudo já é parte desse kit. Mas também a gente, né, eu acho que vale muito ressaltar Power Bank, né, que é aquele carregador de bateria de celular avulso, né? É muito importante você ter 1, 2, 3, quantos você puder. Pilhas e lanternas, né? Eu acho que é muito importante, porque você pode vir a ficar sem energia, né? Por um dia, na madrugada, principalmente, né? A lanterna, poxa, precisa ir no banheiro, precisa ver se tá tudo bem na casa, né? Já meio que passou aquele susto. Do lado de dentro, óbvio. Então, assim, você vai precisar de uma lanterna caso você fique sem energia. Então, ter pilhas para poder trocar essa lanterna, né? Normalmente, assim, dependendo, óbvio, de como chega, não fica por muito tempo sem energia, mas pode vir a acontecer de ficar dias, né? Tem regiões, inclusive Orlando já, né? Já teve um amigo nosso que ficou por 4 ou 5 dias sem energia. Então você imagina ficar sem energia, né? Aí você vai usar água para você poder cozinhar. Aí você cozinhar se você tiver um fogareiro ali a gás, né? Porque a maioria algumas casas tem fogão a gás, mas a maioria delas é tudo elétrico. Então se acabou a energia, você não tem fogão, você não tem micro-ondas, você não tem geladeira. Principalmente se você estiver falando de casas de temporada ou casas numa região, né, de uma faixa econômica um pouco melhor. Sim. Você pode até ter alguns fogões mais antigos nas periferias, tipo, lá pra baixo, lá pra dentro de Kissimmee, no fundo de Kissimmee, ou outros lugares assim, que algumas dessas casas, ou muitas dessas casas, tenham fogão a gás, fogões, né, antigos. Os mais novos, as casas mais novas, que é provavelmente onde você vai estar, onde você vai ficar, a maioria vai ser elétrica. Então, assim, é muito importante você se precaver, né, com tudo isso. Lanterna, pilha, power bank, o saquinho Ziploc para você guardar seu documento, né, a lanterna, o seu celular, obviamente, os cabos desse telefone para você poder colocar ele para carregar. Basicamente é isso. Se você tá numa casa, né, se você, enfim, por uma extra precaução também, o lance de ficar sem energia, o que você pode fazer? Ter, tipo, caixa de isopor com gelo para guardar, de repente, carne, sabe? Que para não estragar, aquela coisa assim que talvez não dure. Então você pode ter isso aí mais para residente, talvez, né? Até porque até mesmo uma pessoa que tá numa casa de temporada não tem coisas que estraguem desse nível. Exato. Mas, enfim. Porque se a gente for por essa, também você poderia comprar um gerador. A gente tinha um gerador, né? Aliás, roubaram o meu gerador, mas tudo bem. Como assim? Roubaram em Orlando? Sim, entraram na minha casa, roubaram tudo. Mas vamos lá. Papo pra outro podcast. Papo pra outro podcast. Mas enfim, e vale lembrar também que... foi no Celebration. O gerador, Francine, ele é muito legal, mas vale uma dica, né, que pode salvar vidas. Muita gente, principalmente num caso como esse, coloca o gerador dentro da garagem. Geradorzinho é aquele gerador a gasolina. O cara bota esse gerador dentro da garagem, liga e aí fala, tô com energia mesmo sem energia, e aquilo ali fica gerando dióxido de carbono. É uma morte silenciosa. Você nem vê. Quando você vai ver, você já tá lá, né, encontrando seus parentes que já não estão nesse lugar há muito tempo. Toma cuidado. É muito sério isso. Melhor garantir a lanterna e as pilhas e o gelo. E as garagens aqui, diferente de muitas garagens do Brasil, elas são fechadas quase que hermeticamente. Isso vale para você deixar o carro esquentando, o carro ligado dentro de uma garagem fechada. Um aplicativo que eu gosto, né, e provavelmente vai ser muito útil para você. Eu adoro esse aplicativo para indicar, por quê? Porque pra quem não entende, tipo assim, eu tenho vários aplicativos, mas eu sei ler esses aplicativos, né? Até porque, sou piloto, então, sabe, eu entendo meteorologia, muitas dessas coisas e tal. Agora, para as pessoas que são mais leigas ou que não estão acostumadas com isso, pra mim esse aplicativo ele é um dos mais simples de leitura. Ele chama Hurricane. O Hurricane, que é furacão em inglês, se escreve HURRICANE. Hurri, né? Só que o primeiro Hurricane, vai. Hurricane com H no começo. Hurricane. Então, assim, esse pra mim é um dos aplicativos mais simples de você conseguir ver, se atualizar, ver em que velocidade ele tá, qual que é a previsão de chegada na sua região, essa coisa toda. Óbvio que você tem o MD1, mas caso você queira, esse é um dos aplicativos que eu recomendo muito. E já falamos isso no começo do programa, mas vale, né, repontuar. Se você tá aqui nos Estados Unidos, tem parentes no Brasil, amigos no Brasil, pessoas que vão ficar muito preocupadas com você no Brasil, eu acho que vale muito pontuar essa questão
sensação de que a maior parte da mídia vai fazer uma cobertura, geralmente, falando muito mais dos locais costeiros onde vai ter o primeiro impacto, o que a gente chama aqui de landfall. Então, assim, porque muitas vezes isso pode preocupar a mais do que o normal as pessoas que estão lá no Brasil, né? E essa sensação de impotência é horrorosa. Então, assim, tentar tranquilizar essas pessoas, né? Trazer para essas pessoas, de repente, um local de informação segura, né? Que não venha a causar esse sensacionalismo, mas que tragam, né? Eu acho que o mais importante é você não causar o sensacionalismo, mas jamais menosprezar o evento. Então, assim, é aquilo que eu falo, você não pode ficar naquele êxtase de o furacão, porque isso é ruim, mas também você não pode ficar, é só um furacão, porque, né, Deus o livre, né, é no despreparo, é no pegar desprevenido que as coisas ruins podem acontecer, Francine. Uma outra coisa que eu já queria falar, né, até para já ir chegando pro final, porque tem tanta coisa eu poderia ficar 10 horas aqui falando sobre furacão, mas a Francine já está me fritando com os olhos. Vamos lá. Eu tô até evitando olhar pra ela. Eu tô olhando pro microfone. Ele não tá olhando pra minha cara. Exato. Eu acho que uma coisa que é legal também, eu sei que as pessoas geralmente não falam inglês, mas hoje com os tradutores, Google, etc., é muito fácil. Tem um lugar que você pode pegar muitas dessas informações que eu tô trazendo pra você, né? E não só essas que eu tô trazendo pra você de uma forma clara e direta, mas também do evento em si, quando ele estiver se aproximando, que é o floridadisaster.org. Florida Disaster, como eu falo mesmo, D-I-S-A-S-T-R, Disaster. floridadisaster.org é um site do governo aqui, é um site do governo da Flórida que tem todas essas informações. Então, assim, vale a visita, seja por curiosidade, seja para pegar informações também. Cuidado onde você pega essas informações. Lá você pode também começar. Uma coisa que é importante, assim, como você fazer um plano básico funcional, né? Eu acho que esse é o grande barato para uma preparação de um furacão. Que é o seguinte, como que eu vou... Assim, se eu fosse resumir para você um plano básico, mas funcional. Primeiro, como receberei os alertas e avisos de emergência? Porque os telefones aqui, né, se você tá com o chip do MD1, por exemplo, você já tá conectado na rede americana. Então, qualquer alerta vai tocar no seu telefone. E toca. E são barulhos meio assustadores, né? Você acha que tá acabando o mundo. É verdade, eu acho que só o alerta ele causa muito pânico pra quem não sabe o que tá acontecendo, claro, né? E tem essa coisa, se você não fala inglês, também aquilo ali pode te assustar mais e você fala, putz, eu não tô entendendo, e agora? Tenho que sair, tenho que ficar, o que eu faço? Então, assim, mais uma vez, o aplicativo do MD1 é um caminho, né? Obviamente, você precisa deixar os alertas ligados para que a gente possa mandar os alertas, porque durante o evento, o MD1 envia alertas também com algumas das informações, das mais importantes, através do nosso aplicativo. Então, como que eu vou receber esses alertas para que você possa tomar as medidas necessárias é um dos pontos. Qual o meu plano de abrigo? Eu vou ficar aqui onde eu tô? Eu vou para um abrigo? Eu vou viajar para uma outra cidade mais ao norte, mais ao leste, mais ao oeste? O que é que eu vou fazer? Então, assim, qual o meu plano de abrigo? Outra coisa, qual a minha rota de evacuação? Porque pode ser que você acabe sendo solicitado a evacuar ou obrigado a evacuar. Então, assim, conhecer aonde você está, seja hospedado, seja morando, né? Você precisa conhecer quais são as rotas possíveis para você evacuar, numa necessidade, né? Ou numa ordem de evacuação. Até porque muitas estradas ficam completamente abarrotadas. Outra coisa, qual o meu plano de comunicação? Como que eu vou falar com a minha família? Como eu vou falar com as pessoas? Vai ser o WhatsApp? E se o WhatsApp parar? Vai ser o telefone? Como é que eu vou ligar? Então, assim, já vou deixar alguma coisa avisada? Já vou mandar... Enfim, então eu acho que, assim, esses são alguns dos pontos muito importantes de você ter como plano pro furacão. E uma última coisa que eu quero falar, Francine, e que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes e menos sabida pelas pessoas que vêm principalmente a passeio e passam por esse evento. Pós-furacão. É verdade. O pós-furacão é um negócio extremamente sério e que 99% das pessoas, por desconhecimento, se expõem a riscos às vezes maiores do que o próprio furacão. Vamos entender o porquê.
Você tá lá no seu hotel, na sua casa de temporada, você tá aqui em Orlando e passou um furacão. E ele passou, soprou, ventou, passou forte ou passou mais ou menos, mas enfim, passou com força suficiente para causar algumas coisas e para mexer com algumas coisas. Derrubar árvore. Exato, causar algumas enchentes, por mais que não sejam tantas, essa coisa toda, mas tudo bem. Ele causou alguma coisa na sua passagem. E aí você, na ânsia, seja na madrugada, porque tem muita gente que espera a madrugada, né? Passou, aí o cara já vai, abre a porta. Esse é um erro que muitas vezes pode ser mais fatal do que você encarar o furacão. Por quê? A hora que você abre a sua porta na ânsia de sair, mesmo que seja no dia seguinte, lembra do filme Twister? Né? O cara abre a porta e quer sair. Aquele momento é um momento que tem que ter muita cautela, porque pode ter um galho de árvore enorme pendurado em cima da sua porta e a hora que você abre e sai, aquilo cai na sua cabeça. Pode ter uma vaca pendurada em cima da sua porta que ela voa. Pode ter, enfim, podem ter debris, podem ter vasos, podem ter guarda-sóis, como a gente falou, podem ter cadeiras, podem ter coisas pesadas, metais pesados, porque o furacão não mede esforços para jogar tudo para onde for. Então, assim, abrir a porta e sair requer da primeira vez, requer um cuidado muito grande. Outra coisa, água de enchente de furacão. Água de furacão é outra coisa muito perigosa. Por quê? Porque ela tá cheia de debris, porque ela tá cheia de objeto cortante, porque ela tá cheia de infecções, ela tá cheia de doenças. E outra coisa, ela pode ter derrubado algum fio de alta tensão que tá ali embaixo daquela água e a hora que você coloca o seu pezinho ali, você morre eletrocutado. Imagina como é que você conta pra sua família lá no céu que você sobreviveu ao furacão e morreu de curiosidade. Pois é. Então, assim, cuidado com a curiosidade pós-evento, porque ela é muito delicada. Passou o furacão, vai sair, abre a porta, olha pra cima, olha pros lados, com todo cuidado, sai devagar, não pise em poça de furacão, sabe? Não pise nessa água, evite a todo custo. Claro que assim, não dá pra gente, né? Tem situações que acabam sendo obrigatórias, não consigo. Necessárias, se eu não passar daqui, eu vou, sei lá, né? Mas assim, todo cuidado é pouco no pós-evento. Não, e principalmente cuidado que se passou um furacão, se a área que você tá, de repente, tá dessa forma, que você já viu pela janela e tal, muito provavelmente você está num curfew. E Exato. aí, se você sair, você acha que não tem ninguém na rua. É igual a polícia, que as polícias surgem do nada. Eles nem têm carro de polícia, às vezes não é nenhum carro que você olha. É descaracterizado. Então, de repente, você não parou num stop e você vai ser... o policial vai te parar ali. Por que você não parou no stop? Porque não tinha ninguém. Não é igual o Brasil aqui, que, na verdade, a gente tem esse costume do Brasil, a gente nunca para na placa stop se não tem ninguém passando. Você simplesmente passa reto. E aqui não. Você tem que parar, conta até 3, então você vai. Então, assim, se tá desse jeito, provavelmente você tá num toque de recolher. E se você for pego na rua, você pode ir preso. Aliás, você vai preso. Vai ser uma exceção se você não for preso. Ainda que você seja turista, tá? Porque a lei é clara. Então, e você tá num país estrangeiro e você precisa acatar as leis desse país. Principalmente quando são leis visando o seu próprio bem-estar e o bem-estar daquelas pessoas que estão ali, né, preparando tudo isso para que os impactos sejam os menores possíveis. Vale a pena também dizer e ressaltar que é muito... Porque também a preparação é tão importante, porque a maioria dos serviços de emergência não funcionam, a maioria não, né? Nenhum serviço de emergência funciona durante a passagem do furacão. Ou seja, se você tiver algum problema muito grave na hora do furacão, não vai ter polícia, não vai ter ambulância, não vai ter bombeiro, não vai ter ninguém para te socorrer. E dependendo da gravidade da passagem desse furacão, pode ser que demore muitas horas, dependendo de como, até dias, para que você possa ter acesso a algum tipo de apoio e suporte. Por isso essa preparação é tão importante. Francine, eu não quero, né, esse episódio, na verdade, de forma alguma ele é para te assustar, até como a gente falou, né, eu já passei por dezenas e dezenas e dezenas de furacões, dos mais simples a alguns mais fortes aqui, e posso te dizer o seguinte, né, a cada furacão eu aprendo um pouco, a gente sempre se prepara aqui, né, eu tô sempre muito atento ao que acontece, desde 2019, muito mais ainda, porque o MD1 é veículo oficial de informações sobre os furacões, então você pode se conectar com a gente a qualquer momento durante os dias ali do evento, ou os dias pré-evento, no evento, para você ter ideia, durante a passagem do Milton, ano passado, que passou meio fortinho aqui, né, ele estava com a previsão de passar como um F3 ou um Cat 3, né, e acabou, graças a Deus, cedendo lá para um Cat 1, o que não é fraco, é um furacão, né, ele já é categorizado como um furacão, mas a quantidade de pessoas, e olha que a gente fez programa de mais de 2 horas ao vivo 2 dias antes,
né? Mais de 1h e tanto ao vivo, um dia antes. Nós fizemos ele passou numa quarta, que era a data, o MD1 antigamente era de quarta, né? A partir da semana que vem, aliás, já fica meu convite, o nosso MD1 Live passa a ser às terças-feiras, logo após o lançamento do nosso Além dos Parques. Às 6 horas da tarde, o nosso podcast, às 8 da noite, o MD1 Live. Mas enfim, ele passou numa quarta-feira, então nós fizemos o programa, o MD1 Live, especial sobre o furacão, falando dessa preparação, essa coisa toda, porque ele tava já para chegar no contínuo, né? Para entrar aqui. E a quantidade de mensagens, ela era tão grande, que durante a madrugada, no ato da passagem do Milton, eu entrei ao vivo no Instagram e fui com essas pessoas, né, muitas, centenas de pessoas com a gente no Instagram, que foram lá da meia-noite, 1h da manhã, até 4, 5 horas da manhã, ao vivo, né, explicando para essas pessoas tinham dúvidas, tá acontecendo tal coisa, por esse barulho. Estavam com medo, né, porque faz muito barulho, né, o vento bate forte. As paredes tremem, e isso não precisa ser nem furacão. Se de repente você tá aqui, pegou uma chuva forte, eu não sei, o barulho é muito alto, né? Tipo, é o tipo de construção. É o tipo de construção, né? Então, assim, o MD1 é o seu parceiro oficial para esses momentos e que a gente possa sempre simplesmente trazer essas informações, mas sempre celebrar uma passagem branda, né? E que, obviamente, seja simplesmente uma lembrança que, sei lá, seja mais uma curiosidade do que algo que a gente tenha que lembrar com algum tipo de peso, Francine. Você pode sempre voltar nesse episódio, você pode baixar, né? Aliás, você deve baixar o nosso aplicativo. Vai lá, digita MD1 na sua loja de aplicativos. Tem uma matéria que fala muito disso que nós conversamos aqui hoje. E como a gente disse, durante as passagens, o próprio R7, né? Eles usam as nossas matérias como informação de Orlando para as pessoas, mas você pode acessar a gente aqui direto, tá? No nosso YouTube, nas nossas redes sociais, que são todas @MD1 Orlando. Francine, eu espero que esse episódio, né, tenha trazido um pouquinho de informações e até mesmo de conforto, porque por mais que pareça algo muito, né, muito assustador, né, eu acho que a intenção é simplesmente a gente promover o cuidado, o zelo e a preparação. Eu acho que a gente saber o que está acontecendo, ou saber como se prevenir, ou todo passo a passo, isso já acaba trazendo um conforto pra gente, uma tranquilidade no sentido de, eu já sei exatamente as coisas que é isso. O passo a passo que elas acontecem, o que eu devo fazer. O desconhecido assusta. O desconhecido assusta, exatamente. Gostei muito. Afinal de contas, o nosso MD1 fala de alegria, de magia, mas também fala de furacões. Afinal de contas, vai dizer você, meu amigo, que você não tem uma sogra que você gostaria de soprar para dentro desses gigantes, que esse episódio, né, possa ficar aí como uma ferramenta de instrução para você, sua família e amigos. Manda para eles, inclusive, se tem alguém que tá vindo para cá, se tem alguém que tem medo, de alguém que tenha curiosidade, esse episódio vai estar sempre à disposição. Francine, porque o MD1 não fala de um destino, o MD1 fala sobre plantar sonhos, colher sorrisos, nem que seja dentro do furacão. Tamo junto, meu Beijo. povo!